Muito bem, vamos lá à nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar no capítulo 14, falando sobre fotografia e cinema. Vamos estudar especificamente um artista que se dedicou e se dedica até hoje a fazer algumas obras através da fotografia. Então, nós vamos conhecê-lo, projetos assim maravilhosos de inclusão, né? E nós vamos poder conhecer agora um pouco do trabalho dele. Desde que a fotografia se popularizou, é muito comum encontrar pessoas fotografando situações prazerosas, lugares, objetos, outras pessoas e até a si mesmas. Muitos desses registros são compartilhados instantaneamente pela internet. Mas você sabia que essa linguagem serve de inspiração para que os artistas criem obras de arte? Então, gente, nesse universo da arte, a gente vai pesquisando e a gente vai conhecendo o quanto de possibilidade a gente encontra no mundo, no universo da arte, né? Então, nós vamos falar sobre a fotografia do ponto de vista artístico, né? Então, nós vamos conhecer esse artista aqui que eu falei, que é o autor dessa fotografia aqui, né? Então, vamos pensar um pouquinho aqui o que a gente consegue enxergar nessa imagem. O que você vê nessa imagem, né? O que chama mais atenção da gente quando a gente olha essa imagem? E para você, ela é uma pintura ou ela é uma fotografia? Por que você entende que ela é uma fotografia ou ela é uma pintura? Nós não vamos responder aqui agora, mas pensa aí e no que essa imagem, né, no que essa fotografia representa para você, quando você olha. Então, essa fotografia aqui, o título dela é Emerson, tá? Feito pelo artista que a gente vai estudar hoje, chamado Vic Muniz, tá? Ele trabalha com séries, né? Séries são a coletânea de obras de uma mesma temática que o artista. Tá? Então, essa fotografia aqui, ela chama-se Emerson, porque foi feita a partir da fotografia de um garoto, tá? E essa série aqui se chama Ulterior, tá? Foi feita em 1998. Então, nessa série de fotografias, ele trabalha aqui com pessoas reais, né, com um novo olhar. Vamos ver aqui. A imagem que você viu na página anterior é de uma série conhecida como Ulterior, do artista brasileiro Vic Muniz. Nesse trabalho, em vez de registrar situações agradáveis, ele fotografou crianças em situações de rua que viviam pelo centro da cidade de São Paulo. Uma dessas crianças é Emerson, que aparece na imagem da abertura do capítulo e que na época da fotografia tinha 7 anos. Então, essa fotografia que nós vimos do Emerson, né, ele tinha 7 anos de idade. Depois de fotografar, o artista recriou os registros usando materiais como serpentinas, confetes, embalagens, entre outros objetos que ele encontrou na rua durante o período de carnaval. Observe mais uma imagem da mesma série e, em seguida, responda as questões. Nós não vamos responder essas questões hoje, mas vamos pensar sobre essa foto aqui. É de um garoto, né? Foi tirada essa foto, e ele recriou essa foto usando materiais inusitados, ou seja, materiais que ele encontrou na época do carnaval, andando pelas ruas. Ele fotografou esse garoto e ele depois recriou essa imagem, e nós vamos ver como é que ele faz para recriar essa imagem. E aí usou para fazer ali o entorno, o fundo dessa imagem, esses coloridos aqui, com esses materiais que ele encontrou pela rua.
né? Serpentina, confete, embalagem de várias coisas, de bala, enfim, tudo que ele foi encontrando que é considerado lixo, né? Ele foi pegando esses objetos para depois fazer a criação dessa foto aqui, certo? Bom, lá, ao todo, né, essa série que ele fez, ulterior, ele recriou 3 fotografias, todas de crianças em situações de abandono, a fim de chamar a atenção da sociedade para problemas como a desigualdade social e a falta de garantia dos direitos dessas crianças e adolescentes. Para isso, também utilizou materiais que foram descartados na rua, construindo um diálogo entre a desvalorização desses elementos e do ser humano. Então, olha só que... Lembra que no capítulo anterior, que nós falamos sobre a arte e o questionamento? Como os artistas, eles têm várias maneiras de se colocar, né, para a sociedade, colocar o seu pensamento sobre os assuntos pertinentes da sociedade através da sua arte. Então, aqui o Vicky Muniz, nessa série ulterior, ele utiliza fotografia de pessoas, principalmente de crianças, em estado de abandono, né, em situação de abandono, crianças de rua, e recria essas fotografias também utilizando objetos inusitados, que são os objetos que ele vai encontrando aí pelo entorno, pelas ruas, justamente para fazer uma ponte entre os meninos de rua e o lixo da rua, né, os objetos que são descartados na rua. Então, ele reúne essas duas coisas e monta lá a sua obra de arte. Numa certa ocasião, lá em 2007, ele falou o seguinte: o que eu estava fotografando eram crianças de rua que levavam um tipo de vida pavoroso, e o que eu pretendia era fotografar, sem qualquer filtro estético, a criança que ainda vivia dentro daqueles pequenos adultos de ar envelhecido e sofrido. Eu queria que eles gostassem de seus retratos, sobretudo porque nenhum deles jamais havia sido fotografado na vida, e eles mal sabiam como era sua aparência. Então, vê que o olhar do Vicky Muniz, né, é um olhar assim para aquele que está alijado do processo, né, da vida, né? Então, vê que o artista tem um olhar, né, muito especial para aquelas pessoas, para essas pessoas que estão aí fora, né, à margem, vamos dizer assim, da sociedade. Então, que são essas crianças que ele fala que são pequenos adultos, porque já precisam enfrentar, né, uma vida dura na rua, né? Então, se defender de muitos problemas. Então, eles são pequenos mesmo, pequenos adultos, né? Já com ar envelhecido, com ar sofrido por conta da condição que vive. Então, esse artista, ele é muito especial. Ele criou muitas obras baseado nesse olhar que ele tem. Então, o Vicky Muniz é um artista que ele nasceu em São Paulo, em 61, né, e ele trabalha com essa fotografia, com desenho, com pintura e gravuras, né? E ele criou séries, gente, inusitadas, com materiais inusitados, todos baseados na fotografia, tá? Bom, aqui tem um link aqui, né, para ir além, se você quiser conhecer aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é o ECA, que ali fala sobre os direitos e os deveres que têm os adolescentes, né, as crianças e os adolescentes brasileiros, e nós, enquanto sociedade, qual é a nossa responsabilidade com essas crianças e adolescentes, né? Se você quiser assistir, você pode acessar aqui o QR Code e você pode assistir, tá bom? Bom, falando mais um pouco aqui sobre fotografia, retrato ou selfie. Na série ulterior do Vicky Muniz, ele realizou retratos de pessoas. Hoje em dia, criar esse tipo de registro é muito fácil, mas nem sempre foi assim. No início da fotografia, as câmeras eram bastante caras, por isso poucas pessoas tinham acesso a elas. Algumas pessoas contratavam fotógrafos profissionais para fotografar sua família ou acontecimentos como viagens, casamentos, aniversários, etc.
Bom, isso ainda existe, né, gente? Alguns eventos é necessário um fotógrafo com conhecimento sobre fotografia para poder registrar esses eventos, né? Igual casamento, aniversário de 1 ano, né? Mas, via de regra, hoje, as pessoas podem fazer esses registros, tá? Então, durante esse período, os retratos, ou seja, as imagens de pessoas, eram muito importantes como fontes documentárias e históricas, né? Então, aqui nós temos 2 imagens. A imagem essa aqui, elas eram batidas, né? A gente falava que ia bater uma foto, né? Por causa da forma como era feita. Essa fotografia aqui, por exemplo, ela é em preto e branco e depois ela recebe um tratamento onde o fotógrafo, né, faz uma fotopintura, que é uma técnica, né, que aplica cores numa imagem, né, para poder criar esse colorido na foto. Bom, com o desenvolvimento da tecnologia, os retratos instantâneos geraram o fenômeno da selfie, coisa que a gente adora fazer em qualquer lugar que a gente faz, a gente registra todos os lugares que a gente vai, as pessoas que a gente está, né? Então, a gente vê aí nas mídias sociais as fotografias, né, tiradas através do fenômeno da selfie, né? Que é um tipo de autorretrato. Lembra que nós falamos sobre autorretrato lá no capítulo sobre arte e identidade, né? Que a fotografia tem muito da identidade da gente, né? O que a gente tira de fotografia, como que a gente se posiciona, tem muito a ver com aquilo que a gente é, tá? Então, geralmente que é com o intuito de ser publicado. A selfie, ela pode ser publicada no momento em que ela é tirada. E as selfies, normalmente, contam a rotina dos sujeitos das fotos e os lugares visitados por eles, como se fosse um diário de imagens da vida deles. Aqui nessa imagem aqui nós estamos vendo uma foto tirada lá do espaço. Então, o fenômeno da selfie chegou ao espaço. Desde que haja uma câmera e a internet, é possível registrar a fotografia e publicá-la em qualquer local do mundo, até mesmo fora dele. Na imagem, selfie de Aki Hoshide, um astronauta japonês que fazia reparos na Estação Espacial Internacional. Então, veja que lá do espaço, ele pode tirar uma selfie aqui e mandar para nós aqui para a gente ver. Gente, então, hoje nós vamos conhecer agora um pouco da obra desse artista, tá? Porque ele fez uma série de obras também com outros materiais que a gente vai conhecer agora. Então, aqui, fotografia e cinema. Hoje a gente está especificamente falando sobre fotografia. Tá? Aí, capítulo 14, na página 152 até a 155. Hoje nós estamos aqui conhecendo a arte, né, do Vic Muniz, que é um fotógrafo, ele é publicitário, ele é um artista que trabalha baseado em fotos, usando materiais inusitados e técnicas também bem diferentes. Bom, essa obra aqui foi feita com entulhos, tá? Nós vamos assistir um pequeno vídeo também, que é um trailer de um projeto dele chamado Lixo Extraordinário, tá? Faz umas fotos, nós vamos ver como é que ele realiza essas fotos são gigantes, tá? Usando lixo, olha só, tudo entulho, tá? São realizadas nessas obras aqui, são realizadas nos lixões, né, nos aterros. Olha só como ele faz. Ele foto com pessoas lá do lixão, lá do aterro sanitário que ele fez, e ele pega essas pessoas comuns, prepara, tira uma foto. Essa foto é projetada no chão a partir de uma altura aí lá do helicóptero, e aí é recriada, até mesmo usando as próprias pessoas que e elas são recriadas, e aí ele fotografa para virar a obra de arte dele. Essa aqui também é de uma outra série que ele retrata crianças, só que o que aparece nessas fotos aqui são brinquedos, pequenos fragmentos de brinquedos, tá? Pequenos objetos
que ele faz aí, contornando e dando a imagem aqui. Olha só, essa obra aqui, gente, ela ficou muito famosa, foi até leilão. Ela foi inspirada nessa obra aqui, tá? Que foi feito pelo artista David. E ele, A Morte de Marat. E ele foi recriada com o lixo. E nós vamos ver lá no vídeo como é que foi feito essa foto aqui, essa obra aqui. Eu pus aqui para vocês, vocês verem como é que, da onde que tirou essa ideia, né? Dessa obra de arte aqui famosa do artista plástico David. Esse aqui é o soldado de brinquedo, que é um retrato feito com milhares de pequenos soldados de brinquedo. Tá? Então, ele vai posicionando aqui, ó, e depois tira a foto. O Vicky Muniz também trabalha com fragmentos de papel. Então, essas imagens que nós vamos ver agora, essa aqui é a Maria Madalena, essa aqui é uma foto de Paris. Ela é feita a partir de recortes de revistas e de cartões. Vai colando, sobrepondo essas imagens, esses fragmentos, a ponto até de criar uma textura, de criar volume na obra dele. E aí, quando fotografa, dá para ver bem que parece mesmo ter volume, né, ser uma foto meio que tridimensional. Essa também é feita a partir disso, né, de recortes. Trabalhou também com materiais muito inusitados, por exemplo, essa Mona Lisa aqui, feito com manteiga de amendoim, massa de amendoim e geleia. Então, ele faz aí com esses produtos, aí, com esses elementos, e depois fotografa. Esse aqui foi feito com calda de chocolate, essa aqui o título dessa obra é Paparazzi, e essa aqui é a capa de um CD desse grupo aqui, Tribalistas, um grupo brasileiro de música, né, uma banda, e eles viram para fazer a capa do CD deles a partir da calda de chocolate também. Mais um material inusitado aqui, o cantor inglês, né, ícone do pop, o membro dos Beatles, né, que é o John Lennon, feito a partir de grãos de café, e olha só, as xícaras são os óculos, né, e aí ele fotografa e vira aí a obra de arte. Essa daqui, da Elizabeth Taylor, gente, foi feita com centenas de pequenos diamantes. Tá? Então, se você olhar bem na obra, você vai ver que é totalmente feito de diamantes. E por último aqui, gente, quero falar para vocês, esse retrato aqui é feito com as fotos de todos os médicos e enfermeiros que faleceram nessa pandemia até o momento da criação da mesma. Essa foto foi criada mais ou menos em julho desse ano. E ele reuniu as fotos de todos esses médicos em todos os lugares do mundo, tá? Foi colando com outra a formar a imagem dessa enfermeira aqui. Né? Então, uma leitura muito atual, né, do momento que a gente está vivendo, e ele teve a sensibilidade de fazer uma obra dessa, mostrando aqui, né, sobrepondo fotos e recriando aí a fotografia de uma enfermeira, né, em homenagem aos médicos e essas enfermeiras que faleceram nessa pandemia. Certo? Muito bem. Aqui está o link do documentário. A gente vai ver um trailer, um trechinho só do documentário Lixo Extraordinário, para vocês conhecerem um pouquinho como é que é a dinâmica desse trabalho deles. Então, gente, hoje nós falamos um pouco dessa fotografia, desse tipo de arte, dessa linguagem, né, que o artista pode ter a partir de coisas assim extremamente inusitadas, né? E o Vicky Muniz é um artista desse, que ele tem um olhar especial para várias coisas. E esse vídeo que nós assistimos agora, do Lixo Extraordinário, vocês viram como que transforma a vida das pessoas, né? Aquele catador de lixo reciclável, né? Virou uma obra de arte que foi parar em Londres num leilão.
Então, transforma mesmo a vida das pessoas, e são projetos como esses que a gente vê através da arte, que renovam a vida das pessoas, né? Que dão possibilidades, que dão esperança. Tá bom, gente? Então, hoje, esse vídeo que nós assistimos é um trechinho só, porque é um filme, tá? Chamado Lixo Extraordinário. Se vocês tiverem acesso, puderem assistir, eu acho que vale a pena. Tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui hoje, falamos um pouquinho dessa fotografia, e na semana que vem, semana que vem a gente não vai se encontrar, mas a gente se encontra na próxima aula, para continuar falando mais um pouquinho sobre fotografia e depois vamos falar um pouquinho sobre cinema, ok? Então, ficamos por aqui. Bom final de semana, beijo, cuidem-se e que Deus abençoe vocês. Muito beijo, morrendo de saudade.